Vou compartilhar um assunto com vocês, que eu coloquei um título muito simples, que é chamado Betânia, uma vida de antecipação. Eu tenho falado uma série de mensagens sobre a importância das mulheres na obra de Deus. A primeira falamos das mulheres em Lucas 8, versículos de 1 a 3, não precisa abrir. Aquelas mulheres que seguiam a Jesus na Galileia e depois em outros lugares e serviram a Jesus com seus bens. Foi uma antecipação delas sobre a mordomia de sustentar o ministério do Senhor. E que coisa rica, sendo Ele Deus, se fez homem e exerceu o seu ministério como homem. E assim como Ele foi cuidado como uma criança por Maria, agora no seu ministério Ele operou milagres para tudo, para prover para a obra de Deus a outras pessoas, mas Ele não proveu para o seu próprio ministério. Ele se permitiu ser cuidado por essas mulheres. É uma lição maravilhosa. E na última mensagem, que foi sexta-feira agora, falamos de Maria, o quanto precisamos aprender aquelas antecipações de Maria ali nas bodas de Caná. Quando acaba o vinho, ninguém percebeu, mas Maria percebeu. Como uma diaconisa, ela está atenta aos detalhes e, entre aspas, ela provoca Jesus fazer um milagre e antecipar a manifestação dele como Filho de Deus, manifestar a sua glória. Jesus corrige ela, né? Mulher, que tenho eu contigo. A gente acha que às vezes a palavra mulher é rígida, é ríspida, mas na cultura dos judeus, mulher era um nome, era um título honroso que significava senhora ou madame. Ele está corrigindo porque ela não poderia mais interferir na sua vida como mãe, na sua vida natural, porque agora ele, depois do batismo, ele agora vai se manifestar como Cristo, o Messias que foi enviado, e ele deve obediência ao seu Pai. Então ele está fazendo um corte ali da vida natural e o seu ministério, que Maria não poderia mais interferir. Mas ainda assim Maria entende a correção e agora ela fala: façam tudo que ele vos mandar ou vos disser. Falou aos serventes, quer dizer, ela não desistiu, e então ele transforma a água em vinho. Que lições maravilhosas, né? Que nós precisamos, por um lado, não interferir com as nossas mãos de pessoas caídas, mas ao mesmo tempo Deus espera que a gente possa se posicionar como seus cooperadores e através da intercessão e das iniciativas possamos cooperar com Deus para que Ele opere os seus milagres e avance a sua obra adiante. Hoje nós vamos ver as mulheres que ungiram a Jesus, mas assim vai ser algo muito rápido, a gente não está aqui numa conferência, mas eu queria ressaltar algumas lições. Nós temos 3 momentos de unção de mulheres nos evangelhos. A mulher que ungiu a Jesus na casa do fariseu, que está em Lucas 7. Depois nós temos a mulher que ungiu a Jesus em Betânia, na casa de Marta e Maria, obviamente foi Maria, e diz que eram 6 dias antes da Páscoa. Depois nós temos uma terceira unção, quando Jesus está na casa de Simão o leproso, e isso está no livro de Mateus, lá no final do livro. Então nós temos 3 momentos de mulheres ungindo a Jesus, antecipando a sua morte, mas ao mesmo tempo, quando a mulher unge ele na sua cabeça, é como aquela unção que Samuel ungiu Davi como rei. Então nós temos uma mulher antecipando a unção do Senhor. O Senhor já havia falado, né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. E fala da unção do Senhor, mas aquela mulher parece que está percebendo o reinado do Senhor, a realeza do Senhor, e ela está antecipando. Nós vamos ler inicialmente João capítulo 12 e vamos lá para Betânia. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao 11. E o texto nos diz: 6 dias antes da Páscoa,
Jesus foi para Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. Então, tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu do perfume de bálsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que haveria de traí-lo, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários ou 300 moedas de prata, como outra versão, e não se deu aos pobres? Ele disse isso não porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela se lançava. Jesus disse: deixai-a. Ela guardou esse perfume para o dia em que me sepultarem. Pois sempre tereis os pobres com vocês, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão dos judeus soube que ele estava ali e foram lá, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos dos judeus voltavam crendo em Jesus. Eles iam para Betânia, voltavam para Jerusalém crendo em Jesus. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor por estarmos juntos e agora podermos ter a liberdade de tocar em Tua Palavra. E nós queremos, como Maria em Betânia, estar sentada aos Teus pés e rogamos, fale conosco, Senhor. Abra a Tua Palavra para nós. O Senhor sabe que somos tão incapazes, mas nós cremos no ministério do Teu Espírito, que o Senhor nos dê revelação e luz, para que, como o Senhor edificou uma base de comunhão sólida em Betânia, o Senhor também edifica a sua base entre nós aqui nesse lugar, Senhor, nessa cidade. Nós oramos para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Jesus está no final do seu ministério. E nesse período, ele está sendo perseguido em todos os lugares. Se você observar o final de João 7, versículo 53, depois de uma discussão, diz que todos foram para a sua casa e largaram Jesus ao relento. Ele não tinha para onde ir. Ele é o rei de Israel e não tinha lugar para ele em Israel. Então ele agora vai para o Monte das Oliveiras. No final do seu ministério, ele começa a ir para o Monte das Oliveiras. Na geografia bíblica, se você está em Jerusalém, você vai ver o Monte das Oliveiras, mas você não vai perceber que atrás do monte, daria cerca de 3 quilômetros, tinha uma aldeia chamada Betânia. Então, muitas vezes que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, na verdade ele passa adiante. No começo ele vai para o Monte das Oliveiras, no final do seu ministério ele passa adiante e vai para Betânia. Então, quem está em Betânia não vê Jerusalém, e quem está em Jerusalém não vê Betânia, e o Monte das Oliveiras, ou na verdade o Getsêmani, ele estava no meio. Jesus passa então a desenvolver uma vida mais profunda e de descanso em Betânia. E agora ele está sendo perseguido. Então diz o texto que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, porque ele está sendo perseguido. Betânia, vocês lembram, é aquela aldeia de Marta e Maria. E diz que ali vivia Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, como aparece no capítulo 11. Ofereceram-lhe ali uma ceia. Olha que interessante. Antes de Jesus ressuscitar, ele ressuscitou Lázaro. Ele antecipou uma ressurreição. A ceia dos judeus está no capítulo 13 de João. Mas em Betânia prepararam antecipadamente uma ceia para Jesus. Claro que não é ali, vamos dizer, uma ceia nos moldes judaicos, assim, como se fosse a Páscoa, mas é uma ceia de comunhão, de celebração. É uma janta. Mas presta atenção que antes da ceia da Páscoa tem a ceia em Betânia, um jantar em Betânia.
No verso 2, Marta servia. Vocês sabem que as mulheres sempre foram diminuídas, lançadas em escanteio. Nenhum rabino adotou uma mulher no seu discipulado. As mulheres nem sequer poderiam participar de algumas reuniões. Havia uma parede de separação, um lugar separado para as mulheres. Jesus foi o primeiro rabino que introduziu as mulheres no seu discipulado. E para ainda chocar o sistema religioso, ele expulsa 7 demônios de uma mulher chamada Maria Madalena, e ela se tornou uma discípula, talvez a mais próxima de Jesus e mais ativa entre eles. Então Jesus está quebrando muito paradigmas no seu ministério. Enquanto as mulheres não poderiam participar de nada, agora é uma mulher que está servindo a ceia na comunhão em Betânia. Uma vez eu estava numa cidade, um número de irmãos muito grande, e aí os presbíteros me procuraram. Surgiu um problema aqui, que a gente teve a liberdade de pedir às irmãs para servir a ceia. Elas não ministraram, não falaram nada. Depois que abençoaram os elementos, os pães e o pão e o vinho, elas pegaram a bandeja para servir. E um dos irmãos mais velhos falou que se a irmã passasse ali, ele nem a ceia ia tomar, que seria uma degradação. O que você pondera? Aí eu falei, e agora? Eu falei assim, a ceia é uma reunião de presbitério, uma reunião de liderança, uma reunião de governo? Não. Que tipo de reunião? Eu falei, uma reunião de comunhão. Eu falei, se não é uma reunião de liderança, por que as irmãs não podem cooperar? Aí eles pararam. Eu falei, vocês não lembram que em João 12 tem uma ceia? E quem que estava servindo a ceia? Foi Marta. Eu falei, rapaz, acho que nós estamos mais rigorosos que Jesus. Então, você está vendo que as mulheres serviam, e essa aldeia, a obra do Senhor em Betânia, que começou ali, foi através de Marta e Maria. Foram as mulheres que perceberam as dores de Jesus, as perseguições de Jesus, as suas limitações e fragilidades como homem. Foram elas que cuidaram de Jesus e cuidaram inclusive da sua mordomia financeira. Os homens parece que não percebiam, não tinha esse espírito materno. Jesus introduziu as mulheres na sua comunhão e no seu serviço, embora não em sua liderança. E agora você tem aqui Marta servindo a mesa. Vocês lembram que no começo Marta era agitada e Maria ficava aos pés do Senhor. O Senhor corrige a Marta. Mas agora você vê um equilíbrio quando você vê a maturidade da obra do Senhor em Betânia, e parece que o que o Senhor esperava delas e espera de nós é que todos nós sejamos como Maria por dentro e Marta por fora. Porque Marta servia muito e estava inquieta, agitada, e Maria ficava só naquela vida contemplativa aos pés do Senhor. Os dois extremos estão errados. Deus espera que tenhamos uma vida de adoração, de contemplação, de rendição como Maria, mas possamos nos levantar como Marta para servir. Amém? Amém. Não, muitas vezes nós estamos só assim na oração, ou pensativo, quem somos nós? Aí quase não colocamos o ombro para servir. Ou ao outro extremo, estamos muito agitados servindo, mas não tem comunhão com o Senhor e as coisas saem de uma forma natural. Você encontra em Betânia uma vida de correção. Você tem Marta, que representa serviço, Maria, que representa adoração, e você tem Lázaro, que fala do tipo de vida que nós devemos viver. Lázaro foi amigo de Jesus, e nós vamos aprender que os amigos precisam morrer. Em Betânia ninguém será poupado, todos nós conheceremos a cruz. Ele foi amigo do Senhor, mas o Senhor permitiu ele morrer, e então ele ressuscitou. Então temos essas 3 qualidades de vidas aqui. Uma vida de ressurreição em Lázaro, uma vida de adoração em Maria e uma vida de serviço em Marta. Deus espera que nós possamos ter esses 3, vamos dizer, características na nossa vida cristã e no serviço. Então diz que Lázaro também era um dos que estavam à mesa com Jesus. Quando o Senhor salva alguém, vivifica alguém, Ele não espera que você agora viva uma vida isolada, individual, fazendo o que você quiser, de vez em quando você vem numa reunião. Não, Ele espera que você esteja à mesa com Ele. Aí está
Lázaro, sempre à mesa com o Senhor. Então, tomando Maria um vaso de alabastro de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu do perfume do bálsamo. Que passagem extraordinária! Era só uma casa, mas quando ela derrama esse vaso ilustra a nossa própria vida. Quando ela quebra a sua vida, e o que mais que tem, agora o perfume, como o perfume da vida do Senhor, encheu toda a casa. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, que haveria de traí-lo, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 moedas de prata e não se deu aos pobres? Então parece que Judas está preocupado com os pobres. Mas você se lembra por quantas moedas de prata Judas traiu Jesus? Quantas moedas foram? E quanto valia esse vaso aqui de alabastro? Ou seja, em Jerusalém, Jesus vale 10% do que Betânia valorizava Jesus. Em Jerusalém você tem o dízimo. Em Betânia eles davam toda a sua vida e serviam o Senhor com a sua mordomia. Olha, Betânia é uma coisa tão espetacular, né? Tão maravilhosa, porque em Jerusalém você tem um templo. Em Betânia você tem a casa onde Jesus ficava. Em Jerusalém você tem a liderança judaica. Em Betânia você tem os amigos. Lá ele era perseguido, porque ele era tido como falso profeta. Em Betânia ele era adorado, e ele era amigo deles, e era recebido como um pastor. Em Jerusalém ele não tinha lugar de descanso. Quando você vê ele em Betânia, se você chegar na casa de Simão, apelidado por o leproso, ele está reclinado à mesa, e sabe o que ele fez na mesa? Ele dormiu. Meu Deus do céu! A mesa que eles comiam não era igual a nossa mesa, que você senta a medida do peito, mais ou menos. Não, eles deitavam, reclinavam assim como pelo cotovelo. A mesa era mais ou menos nessa altura. E ali Jesus, cansado, entendendo que está na casa dos amigos, ele dorme. Nós temos tantos exemplos de comparação do que é Betânia e do que é Jerusalém, em relação a Jerusalém como o ambiente da obra do Senhor, porém com um povo de Deus que estava apostatado, que via as coisas do Senhor de forma exterior, mas não tinha realidade espiritual. Conheciam a palavra, mas não o espírito da palavra. Conhecia o salmo do pastor, mas não conhecia o pastor do salmo. É uma coisa assim absurda. E quando você chega em Betânia, você vai ver que Jesus ele trabalha em Jerusalém e ao redor daquela cidade, mas ele descansa sempre em Betânia. Ele fazia questão de ir a pé para Betânia, e lá, obviamente, sempre encontrava o aconchego de Marta e Maria e Lázaro, uma comidinha, um lugar de descanso, revigorava suas forças, voltava para Jerusalém. Uma vez ele estava indo para Jerusalém, nesse caminho de ir a Jerusalém e voltar, ele vê uma figueira cheia de folhas e vai procurar figo para comer. Chega lá, não tem fruta. O que Jesus faz? Ele amaldiçoa aquela figueira. Pedro acha aquilo estranho, os discípulos também, porque ela tinha muitas folhas e não tinha fruto. O livro de Marcos fala que não era tempo ainda de ter fruto, e é estranho, se não é tempo, por que amaldiçoa? Parece injusto. Mas na história antiga, na cultura antiga do povo de Israel, a figueira, ela tinha dois motivos por que deveria ter folhas abundantes. Uma é que ela tinha que proteger o fruto, e outra é que ela servia de descanso para o viajante. Então, se tem muitas flores, simboliza que tem, ou dá a entender que haverá fruto. Mas se não é época de fruto, existia o que ele chamava de fruto do inverno, que era o mínimo que teria para alimentar as pessoas com fome que passassem por ali. Nem isso ela tinha. Por isso que Jesus amaldiçoou. Isso representava
Israel tem muitas folhas da religiosidade. A tradição, o culto, a liturgia, a liderança, mas não tinha realidade espiritual. Não tinha esse amor derramado. Muito significativo, a palavra Betânia no original significa casa de figos verdes. O fruto que Jesus esperava em Jerusalém, ele encontrou em Betânia, ainda que era algo pequeno. Não é maravilhoso? Quantas lições nós temos em Betânia? Nós temos muitas coisas em Betânia. Judas, então, ele fala isso. Para que esse desperdício? Por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, furtava o que nela se lançava. Mas se Jesus sabia que ele era ladrão, como pôde deixar Judas 3 anos e meio cuidando da bolsa? Que estranho que em Jerusalém tinha tanta preocupação com dinheiro, ao ponto de Jesus uma vez ficar ali em frente ao gasofilácio, parece até sentadinho do lado ali, e observando as contribuições. Já fazia parte da cultura do povo de Deus, que eles adoravam o Senhor também trazendo as suas ofertas publicamente. E ele então louva a atitude daquela viúva pobre que deu o melhor que tinha, ou tudo que tinha. Ele sabia que os judeus se importavam tanto com dinheiro. Aquilo que os homens mais se importavam, parece que Jesus foi o que menos se importou. Ele sabia que o dinheiro estava sendo desviado. Claro que nos choca, porque quando você vê Lucas 8, as mulheres serviam a Jesus com seus bens, com seu dinheiro. E Judas administrava aquilo. Você imagina, as pessoas estão contribuindo para o Senhor. Eram cerca de, 30, 40 pessoas que acompanhavam Jesus, porque eram os 12, mais as mulheres que acompanhavam ele. E Lucas vai dizer no verso 3 de Lucas 8, com muitas outras mulheres. Então você imagina quanto que tinha que prover para o café da manhã, para o almoço, às vezes para a hospedaria. Não era pouca a contribuição que eles tinham. E ainda assim, Judas tinha a bolsa. Em Jerusalém se preocupa muito com dinheiro. Em Betânia, Jesus não se preocupou. Claro que eles contribuíam, e se nós estamos no espírito de Betânia, o Senhor espera que nós venhamos contribuir, mas Ele não espera que nós sejamos rigorosos em relação à administração. Não confunda com zelo, nós devemos ser zelosos em como administrar. Nunca permitir que as coisas sejam feitas levianamente ou de qualquer maneira. Mas nunca devemos também pensar assim, já que as coisas foram assim, ou aconteceram assim, ou assado, de maneira equivocada em alguns lugares, fecharmos o nosso coração para a contribuição. Jesus cuidou do seu coração, e Ele cuidou do coração dos que estão em Betânia, porque aquelas pessoas que contribuíam para Deus. Mesmo que o dinheiro fosse desviado, Deus recebeu. Agora cada um vai dar conta ao Senhor depois. Judas desviava algum daquele dinheiro. É claro que depois, quando vão separar os diáconos ali em Atos 6, Pedro fala, olha, escolha entre vocês 7 varões, primeiro lugar, de boa reputação. Porque ele sabia que o que Judas fez. É muito estranho. Acho que eu já falei isso para vocês aqui, que Judas era o mais bonzinho dentre os 12, tá? Aparentemente. Educado, nunca contendeu, não brigava igual Pedro. Você não vê Judas com a espada igual Pedro lá arrancando a orelha de Malcos, servo do sumo sacerdote. Você não vê ele brigando com Jesus igual Pedro, que era uma tempestade. Você não vai ver ele igual João e seu irmão pedindo para descer fogo do céu e fazer um churrasco lá dos samaritanos. Você vai ver sempre Judas ali educado, fino. Aparentemente parecia ser o melhor dos discípulos, que seria o líder dentre os 12. Você não vê ele nunca questionando nada. Mas quando ele se manifesta, era o diabo. Quando que Judas ficou possesso? Ele ficou possesso na ceia, quando ele tomou
do pão e do cálice ali, e ele também foi vender ou trair Jesus por dinheiro. Quer dizer, quando ele foi lidar com dinheiro, ele ficou possesso, depois que tomou da ceia. Então, assim, o dinheiro é uma provação muito grande, o que ele significa ao nosso coração. A maneira que nós amamos a Deus é na mesma proporção como nós lidamos com os bens que ele nos colocou. Você não vê Judas espumando ali, gritando, possesso. Não. Foi educadamente, finamente ele ficou possuído quando ele saiu para vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, quando você olha a maneira que Jesus está lidando aqui em Betânia, e agora João está relatando esse acontecimento, e eles tinham uma bolsa, você vê que Jesus, é como que ele permite algumas coisas acontecer até que o homem chegue ao arrependimento ou caia debaixo do juízo de Deus. São duas coisas. Ou o homem se arrepende, ou ele cai debaixo do juízo. Tanto que, quando Judas vai encontrar Jesus ali, com aqueles muitos homens que foram prendê-lo, ele fala: amigo, aqui vieste. Ele chama Judas de amigo e amou Judas até o fim. Claro, na presciência de Deus, nós vimos que ele é o filho da perdição. Mas no ministério de Jesus como evangelista e como pastor, ele ama Judas até o fim. João 13 diz que tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. E ali está Judas. No dia do juízo, ninguém vai poder falar: Senhor, eu não tive chance, eu não entendi direito. O amor de Jesus foi até o fim. E ele amou Judas até o fim, nunca pediu para Judas se retirar. Então Jesus fala no verso 7: Deixa essa mulher, ela guardou esse perfume para o dia em que me sepultarem, ou para o meu sepultamento. É muito interessante que, se você for ver Marcos 14, nós já vamos lá, diz assim: ela fez isso antecipando o meu sepultamento. Uau, mas ele nem morreu ainda. Mas lembre-se do tema da mensagem: Betânia é uma vida de antecipação. Betânia atingiu tanta comunhão com o Senhor, que o que o Senhor queria fazer em Jerusalém e em outros lugares, primeiro ele fazia em Betânia. Por exemplo, vocês se lembram que o Senhor pergunta para os seus discípulos: quem dizem ser o filho do homem, etc. E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor dá as chaves do reino para Pedro, que era o ministério da palavra, que ele usou em Atos 2, com uma pregação se converteram cerca de 3.000 almas. Mas se você for em João capítulo 11, você vai encontrar a morte de Lázaro, e aí Jesus falando com Marta e Maria, especialmente com Marta, que elas parece até que combinaram. Uma fala: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a outra fala a mesma coisa sem combinar. Então em Betânia você tem unidade de espírito, de alma e até de pensamento. É uma comunhão do que o Senhor espera para a igreja. E aí Jesus fala para Marta: o seu irmão há de viver. Ela fala: não, eu sei que vai viver lá na ressurreição no último dia. Fala: Marta, você não acredita que eu posso ressuscitar? Que eu sou a ressurreição? E você se lembra o que Marta fala? Eu estou só resumindo por causa do nosso tempo. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você comparar o que Pedro confessa e o que ela confessa, são as mesmas coisas. Ou seja, a teologia de Marta e de Maria, a revelação que elas tinham, a profundidade que elas tinham do conhecimento do Senhor, era tão profunda como daqueles que andaram com Jesus. Se o Senhor fala para Pedro: eu vou te dar as chaves do reino, que é a palavra, em Betânia você tem as chaves da comunhão. Porque aquelas mulheres andaram com Deus de uma maneira tão profunda. E elas agora estão antecipando várias coisas por revelação. E Maria está antecipando essa preparação do seu corpo, que na cultura deles era comum. Quando alguém morria, lava o corpo, limpa ele, depois você tem que passar os perfumes, ungir, embalsamar nos lençóis para o sepultamento. E é interessante que ela antecipou isso, enquanto ele estava vivo. Que coisa gloriosa isso. Ela guardou aquele perfume que valia tanto
E no lugar de usar para outras coisas e para si, ela derramou no corpo do Senhor. Claro que na cabeça do homem natural, do homem religioso, nossa, mas para que esse desperdício? Para que você vai dar a sua oferta para o Senhor? Ou investir nisso ou naquilo? Isso é um desperdício. Você podia comprar mais isso ou aquilo. Elas entendiam que tudo que tinha era do Senhor e devolviam para o Senhor aquela parte que era dele, não era deles. Então ele vai dizer, porque os pobres, versículo 8, vocês sempre tereis convosco, está citando uma passagem do Velho Testamento. A mim, vocês nem sempre tereis, ou seja, aproveita as oportunidades que vocês têm para honrar o Senhor. O Charles Spurgeon falou assim, o dia de não ofertar mais, um dia chegará. Então, enquanto tem tempo, invista na causa do Senhor. Aquele príncipe dos pregadores falou isso. Uma grande multidão dos judeus soube que estava ali, que Jesus estava ali. E foram lá não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro. Agora você está vendo o que aconteceu em Betânia? As pessoas não estão indo a Betânia para ver só Jesus. As pessoas estão indo para lá para ver Lázaro ressuscitado. Vocês lembram que no começo Jerusalém, Jesus teve que falar, Jerusalém, Jerusalém, que mataram os profetas, apedrejaram os que são enviados. Eles excluíram Jesus. O que Jesus fez? O que ele não conseguiu fazer em Jerusalém, ele faz em Betânia. Agora, os que têm fome, ou estão sendo despertados pelo Espírito Santo em Jerusalém, vão lá em Betânia ver. Betânia era uma aldeiazinha. Era uma Santo Antônio de Posse, era menor que Santo Antônio de Posse, geograficamente e o número de pessoas também. Mas a obra de Deus encontrou um caminho ali em corações rendidos. Agora eles estão indo lá. E, obviamente, também estão vindo aqueles que vão querer matar, não só Jesus, mas também vão querer matar a Lázaro. Versículo 10. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro. Agora ele está sendo hostilizado e ameaçado de morte. Pois por causa dele, muitos dos judeus voltavam crendo em Jesus. Que coisa maravilhosa o caminho que o Senhor encontrou ali. Vamos um pouquinho em Marcos capítulo 14. Em João 12, quantos dias faltavam para a Páscoa? Que lá relata? 6 dias. Agora presta atenção aqui. Dali a 2 dias seria a festa da Páscoa. Está vendo? Lá é 6, aqui são 2. Então não é o mesmo evento. Lá ele está na casa de quem? Marta e Maria. E dos pães asmos. E o chefe dos sacerdotes e os escribas buscavam um meio para prender Jesus à traição, para matá-lo. Então vocês estão vendo que estão perseguindo Jesus, estão procurando Jesus. Mas diziam, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa, em casa de quem? Simão o leproso. Não é a casa de Marta e Maria. Então isso aqui é um outro evento. Olha os detalhes. 6 dias, 2 dias. Casa de Marta e Maria, casa de Simão o leproso. Quanto mais está se aproximando a crucificação, mais ele está vivendo uma vida em secreta com os seus discípulos. Se você olhar o contexto, Jesus curou Simão. Mas sabe o que os sacerdotes faziam? Você é um leproso. Lembra, Jesus curava as pessoas, apresenta ao sacerdote, paga a tua oferta conforme a lei. Ele examinava e falava, não, você está limpo, não está. Não, você tá leproso ainda. Não, eu fui curado. Não, é gente que fala que se você está leproso, não. É como se tivesse uma situação de tragédia, as pessoas caíram, está tudo lá, esse está morto, esse aqui está morto, esse está morto, está no chão, aí o outro, esse aqui está morto. Ele falou, não, eu estou vivo. Não, o médico ali falou que você está morto, você está morto. Mas eu estou vivo. Não, ele falou que você está morto, fica quieto. Era isso aqui que o sistema fazia. Simão era um companheiro de Jesus, foi curado, mas para os líderes religiosos, ele é um leproso.
Quando Jesus está sendo perseguido, eles não foram no único lugar que eles jamais entrariam, na casa de um homem leproso. Você imagina? Então Jesus está tendo compaixão e se relacionando com aquele que foi rejeitado pela sociedade e pela religião. Se você é amigo da religião, provavelmente você está muito distante de Jesus. Mas se você é hostilizado e perseguido, você vai encontrar com aquele que também é hostilizado e perseguido. Quanto mais perto do mundo, mais distante do Senhor. Quanto mais perto do Senhor, menos assim o mundo te chama a atenção, porque tudo isso aqui é ilusório. Não é questão de ser certo ou errado, mas é uma questão de priorizar as coisas que nos aproximam mais do amor do Senhor, mais com Ele. Ele está na casa de Simão, o leproso, o único lugar que ele não seria perseguido, porque ele era também considerado um leproso, não por lepra natural, mas por um falso Messias ou um falso profeta. Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso. De repente entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de grande valor, e quebrando o vaso de alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Em João 12, a mulher derramou o vaso ou perfume onde? Em que lugar do corpo de Jesus? Nos pés. Que bom que os meninos estão prestando atenção. Aqui derramou sobre a... Lá está preparando o corpo para a sua sepultura. Aqui também, mas está reconhecendo ele como rei. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa isso, hein? Alguns dentre os presentes se indignavam e disseram entre si: para que esse desperdício de bálsamo? Lá foi Judas que falou, aqui você tem alguns. Ou seja, parece que Judas tinha, entre aspas, o dom, não o dom, né? Porque dom vem de Adão, né? De influenciar as pessoas para as coisas negativas. Que coisa ruim, né? Você tem que saber quem você vai ouvir. Se as pessoas que estão te aproximando mais do Senhor e você servir o Senhor com tudo que você tem, ou se você vai ouvir mais as pessoas com o coração endurecido, carnais, naturais. As pessoas foram influenciadas. Esse perfume, verso 5, poderia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E eles criticavam aquela mulher. Uau! Ela serviu o Senhor com seus bens, estão criticando ela. Jesus disse-lhe: deixai-a, por que a perturbais? Ela praticou boa ação para comigo. Betânia é o lugar da gente praticar boa ação para quem? Para o Senhor. Para o Senhor. Os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, vocês vão poder fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que... O que diz a versão aí? Sua Bíblia? Quem pode ler esse versículo em voz alta? Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Ela fez o que podia. Irmãos, quantas coisas nós podemos fazer para o Senhor e não fazemos. Sabe por quê? Às vezes estamos no Egito, no mundo, pensando como o mundo, querendo ganhar coisas do mundo, competir com o mundo. Às vezes estamos em Jerusalém. Opa, não estamos no mundo, mas a nossa cabeça é religiosa. Agora, se estamos no espírito de Betânia, o que podemos fazer? Mas ninguém fez. Não está acontecendo em lugar nenhum. Em nenhuma igreja tem isso. Betânia é um lugar de antecipação. É o lugar que o Senhor faz as coisas primeiro para ser um exemplo para outros lugares. Ela fez para comigo o que pôde. Quantas coisas não fazemos porque temos medo. Medo do que o outro vai pensar, medo do que vamos perder, medo se não vai dar certo, medo. Ela fez o que pôde. E olha o que diz: antecipou-se a ungir-me o meu corpo para a sepultura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus morreu,
José de Arimateia consegue a permissão com Pilatos, tira o seu corpo, enrola no lençol e ele vai correndo, porque ele tinha que adquirir a permissão de Pilatos para retirar o corpo. Ele só tinha umas 3 horas para fazer isso. Está no final do Evangelho de Lucas, especialmente. Então ele agora vai, Nicodemos dá uma ajuda, os amigos secretos, seus discípulos secretos, e coloca ele lá no túmulo. E diz a palavra que as mulheres viram, especialmente Maria Madalena. Sabe o que diz Lucas, que era detalhista? Viram como eles colocaram o corpo. Ou seja, parece que não foi devidamente colocado. Sabe o que aconteceu? Ela sai correndo, vai para o mercado comprar perfume, perfumes e todos os detalhes para fazer, cuidar do corpo, lençóis, mas não dá tempo, porque agora chegou o sábado. Então elas têm que deixar passar o sábado, acorda cedíssimo no primeiro dia da semana, elas acordam de madrugada, especialmente Maria Madalena. Aí ela vai correndo lá para a sepultura. Quando chega lá, o que aconteceu? A pedra está removida. Ela vai procurar o corpo. Onde está o corpo? Ele ressuscitou. Então surge uma pergunta: elas conseguiram fazer o embalsamento com todos os detalhes que elas queriam? Não conseguiram. Na outra mensagem, a primeira que eu falei das mulheres, era como se as mulheres estão olhando e falassem: olha, 3 horas para tirar o corpo, limpar, fazer os preparativos, ungir o corpo com perfume, botar o lençol, botar o corpo deitadinho, bonitinho, depois que... Não dá tempo. E outra coisa, são os homens que estão fazendo. Os homens são tão cuidadosos, né? Então elas quiseram comprar esses perfumes tudo certinho para fazer no primeiro dia da semana um sepultamento, um embalsamento mais cuidadoso. Não conseguiram. Sabe o que aconteceu em Betânia? Anteciparam. É isso que está dizendo aqui o versículo 8. Alguém pode ler em voz alta novamente? Outra pessoa pode ler? Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Entenderam, irmãos? Quantas coisas nós podemos nos antecipar? Quantas oportunidades o Senhor nos dá para servi-lo? De diferentes maneiras. Muitas coisas na história da igreja, alguém antecipou. Moody começou a escola dominical. Moody começou a treinar meninos e meninas de rua. O Andrew Murray, na África do Sul, quando começou a ter problema com os teólogos, os líderes lá na Europa, especialmente lá pela Holanda, sabe o que ele fez? Porque não conseguia trazer missionário para trabalhar na África. Porque lá você não pode ter só doutrina, você tem que ter poder do Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Ele começou a treinar crianças, meninos. E eles foram os futuros líderes do movimento que ele liderou lá na África do Sul. Um trabalho com crianças. Hudson Taylor, que foi aquele primeiro missionário na China, entre os europeus, ele foi o primeiro a introduzir as mulheres no treinamento para a obra de Deus, não para a liderança. E a obra multiplicou de uma maneira extraordinária lá na China. Então nós vamos ver que na história da igreja tiveram pessoas que anteciparam. Depois se tornou... William Carey, por exemplo, foi o pai das missões contemporâneas. Era só um jovem, quase um menino. E ele chegou para os líderes e falou assim: olha, eu estou sentindo um chamado para ir para a Índia pregar o evangelho. E um líder mais velho falou assim: se Deus quiser fazer algo lá, ele que faça. Quase chamou de uma besta, ou bobo. Você acha que Deus vai querer levantar um garoto igual você? Fique quietinho. Sabe o que ele fez? Não se contentou, ele derramou o vaso de alabastro dele. Ele foi. E o Senhor usou ele de maneira extraordinária. Depois várias pessoas se encorajaram com o feito dele, com essa antecipação, começaram a ir também, e as pessoas começaram a contribuir. E foi com ele que surgiu uma frase: a obra de Deus é feita por aqueles que são enviados, por aqueles que oram e por aqueles que contribuem. E aqueles que contribuem são como aqueles que vão, eles chegam lá também, não fisicamente, mas espiritualmente, eles recebem também da recompensa. William Carey. Muitas pessoas se anteciparam. Agora aqueles que ficaram ali como em Jerusalém, isso não é meu chamado, não tem nada a ver com isso. Ela fez o que pôde para comigo,
ela antecipou a ungir-me o meu corpo para a sepultura. Quando aquelas mulheres, claro que eram piedosas, que serviram ao Senhor, foram ungir o corpo e preparar, não deu tempo mais. Não deixe para depois. Aquela semente que Deus está colocando no seu coração para germinar, é hoje. Não sabemos se amanhã teremos tempo. Que coisa maravilhosa, né? O Christian Shen, naquela revista Maturidade, eu creio que foi ele que comentou, ele disse que o conde Zinzendorf foi um rico que disse sim. Vocês lembram daquele rico na Bíblia? Que o Senhor falou, você quer me seguir mesmo? Tá? Então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Ele ficou triste, se afastou porque ele tinha muita riqueza. Conde Zinzendorf era um homem muito rico. E surgiu uma crise na Alemanha antiga. Muitos cristãos foram, digamos, perseguidos. Ele abriu a sua propriedade, recebeu os cristãos e ali surgiu o movimento moraviano, que foi um avivamento que durou cerca de 100 anos. Porque eles começaram a orar todos os dias. Sabe o que o conde Zinzendorf fez? Rico. Ele investiu na obra do Senhor. Missionários foram enviados para o mundo inteiro. Há relatos na história que quando o missionário ou outros estavam dormindo, ele ia lá quietinho, um nobre, engraxava os pés, porque ele leu: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Um rico que se antecipou. Quantos irmãos foram influenciados pelo conde Zinzendorf? O Rodrigo lembrava que o T. Austin Sparks ficou perdido na rua, né, sem onde morar, e uma mulher cedeu a sua propriedade, que era uma escola. Ali ele viveu, e o ministério dele ali, só ali, durou cerca de 40 anos, impactou o mundo, porque essa mulher se antecipou em derramar o seu vaso de alabastro. Betânia. Olha que coisa maravilhosa, uma aldeiazinha, uma casinha, um lugarzinho simples, que o Senhor encontrou esses corações sedentos e a obra do Senhor frutificou ali. Verso 9: em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Às vezes tem essa falsa espiritualidade, não tem que testemunhar o que Deus fez na sua vida ou na vida do outro. Você pode chamar a atenção, ou relatar o que Deus fez na vida dos outros. O que Jesus está fazendo? Está falando em todo lugar. Vamos ver de novo? Em verdade, verso 9, vos digo que em todo mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a memória de quem? É memória dela. Jesus não é como nós. Ele honra as pessoas, né? Ele conta das pessoas. Ele dá valor às iniciativas das pessoas, para a memória dela. Agora ele quer que a gente conte essa história. Fala da importância das mulheres na obra de Deus. As pessoas precisam lembrar da iniciativa dos outros. Como é bom ler biografias e história daquilo que Deus fez na vida de irmãos e irmãs, porque isso gera fé em nós. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ao chefe dos sacerdotes para entregá-lo. Sabe o que aconteceu agora? Judas ficou revoltado. Falou: não vale a pena seguir esse homem, não. Ele desperdiça dinheiro, ele dá dinheiro para os pobres, ele investe na obra. Não, ele tinha que gastar dinheiro, não vale a pena seguir, não. O cara sabe o que eu vou fazer? Além de roubar, eu vou trair. Porque a maneira de Jesus viver e liderar seu ministério é totalmente contrário à prerrogativa desse mundo. Que interessante isso, né? Aqui foi a base da traição de Judas. Ele ficou decepcionado com Jesus. Uma vez tinha um obreiro viajando e ele escolheu um lugar muito bom no trem para viajar. Ele precisava descansar, pagava um pouco mais caro. E alguém falou assim: mas aí esse irmão está desperdiçando o dinheiro da obra de Deus, né? Ele podia ir no lugar mais econômico lá, ele vai chegar todo ido, tudo arrebentado, mas vai chegar. Alguém está dormindo aqui, ó. Quer dizer, essa é a cabeça de Judas, né? O que é mais importante, o obreiro ou a obra? Você tem que cuidar dos obreiros, senão você mata ele. Então o obreiro falou: não, é o contrário, nós estamos fazendo o melhor
para o Senhor. Não é que ele está gastando mal a contribuição dos irmãos, mas às vezes as pessoas fazem o mínimo possível. E o que aqui você está encontrando? Judas ficou decepcionado. Você já pensou nisso? E ele vai trair o Senhor. Ouvindo isso, o chefe dos sacerdotes alegraram-se, alegrou com a traição, e lhe prometeram dinheiro, de modo que Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Em Betânia, eles aprenderam a como transferir os tesouros da terra para o céu, que a Bíblia fala para a gente não entesourar aqui e entesourar lá. Como é que faz isso? É antes de você morrer. É quando você vive aqui, aproveitando as oportunidades que você tem. Você está vendo o que está acontecendo lá no Afeganistão? Pessoas ricas, pessoas com as suas empresas, com casa, com tudo, o terrorismo entrou. O cidadão sai com a sua roupa do corpo só, às vezes nem com mais uma muda e um filho nas costas. E tudo que ele tem perdeu. Nós não sabemos como será o nosso tempo amanhã. Eu estou me esforçando ao máximo para que os irmãos memorizem a palavra. Inclusive as crianças, aonde eu vou. Porque não sabemos até quando teremos isso aqui nas nossas mãos. E no período de crise, de perseguição, as pessoas mais úteis nas mãos do Senhor não são aquelas que têm alguma coisa aqui, ou isso, ou nome, não. São as pessoas que têm a palavra entesourada e aprender a viver uma vida derramando esse vaso de alabastro, ou seja, uma vida de consagração. Eu queria terminar mencionando pelo menos 7 princípios ou 7 pontos de antecipação em Betânia. Vou só mencionar rapidinho. A gente aprendeu que Betânia, o significado é casa de figo verdes, né? Ou seja, o fruto que o Senhor não encontrou em Jerusalém, que representa o cristianismo, ele está procurando encontrar em remanescente, em comunidades que amam Jesus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, nós temos a antecipação da ressurreição de Lázaro. Isso representa a própria ressurreição do Senhor e uma vida de ressurreição. Em segundo lugar, nós temos uma ceia antecipada no capítulo 12 e a ceia dos judeus está no capítulo 13. Lá é a ceia em Jerusalém, aqui é a ceia em Betânia. Lá é uma ceia nos moldes judaicos, aqui é uma ceia de comunhão. Em terceiro lugar, nós temos a unção dele, tanto quanto o rei, que estão reconhecendo o reinado do nosso Senhor. Em quarto lugar, nós temos a antecipação da preparação do corpo de Jesus. Ou seja, as mulheres estão se antecipando em como cuidar das coisas, que ainda que vai tentar acontecer depois da morte do Senhor, foram ungir o corpo do Senhor, não deu mais tempo. Tem coisa que vão tentar fazer depois, será tarde demais. Eu tenho lido histórias e visto histórias de irmãos que pensaram assim, bom, acho que eu ainda tenho mais uns 10, 15 anos, eu vou fazer isso, conquistar isso, aquilo, mais 20 anos, tá? E depois eu vou me consagrar. Alguns morreram. Outros foram se consagrar, mas o Senhor não tinha mais nada com eles. É salvo, mas não conta com eles para o ministério. Outros pensaram em ganhar muito dinheiro, às vezes até perderam o que tinha. Irmãos, quantas coisas que podemos antecipar, podemos trabalhar menos para honrar mais o Senhor e servir o Senhor, podemos viajar mais, podemos cuidar, podemos hospedar, podemos abençoar pessoas. Mas a gente está pensando isso aqui lá para o futuro. Elas anteciparam essa preparação do corpo do Senhor. Em quinto lugar, nós temos em Betânia uma vida de igreja antecipada. Poderia resumir assim, o que é a igreja em Jerusalém? Quem que ensinou a igreja de Jerusalém a vender tudo que tinha, repartir tudo que tinha, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Onde que eles aprenderam isso? Betânia. Podemos dizer que Jerusalém é Betânia multiplicada. A vida da igreja em Atos, o Senhor plantou primeiro em Betânia. E eles aprenderam ali, João, Tiago, Pedro, as mulheres que estavam no cenáculo lá no início de Atos,
eles aprenderam isso aqui em Betânia. Então em Jerusalém eles só reproduziram, mas a vida da igreja adequada eles aprenderam primeiro em Betânia. Ninguém mandou eles fazer isso em Jerusalém. Já começou, 3 mil se batizaram, já começaram a viver. Aprenderam em Betânia. Interessante que a igreja aprendeu porque os líderes e os que vieram primeiro viviam isso. E esse é um problema entre nós. Nós esperamos que a igreja melhore nisso, mas os mais velhos praticam para ser exemplo para os irmãos? É porque os mais novos aprendem o exemplo dos mais velhos. Em sexto lugar, em Betânia você tem também uma perseguição antecipada. Antes dos apóstolos serem perseguidos em Jerusalém, e a igreja, que Saulo entrava pelas casas e assolava homens e mulheres, no capítulo 8 de Atos, primeiro Lázaro foi perseguido em Betânia e queriam matar ele. Então lá também você tem uma perseguição antecipada. É estranho que hoje muitos que entendem assim, não, os vencedores vão ser arrebatados primeiro e o resto vai ficar aqui sendo perseguido. Mas cada vez mais que eu li a Bíblia, eu estou encontrando que as estrelas brilham mais no período mais escuro da noite. Eu não encontrei ainda assim muita clareza para compreender que os homens e as mulheres mais maduros são poupados da tribulação ou da perseguição. Parece que é o contrário, né? O livro de Hebreus mostra que inclusive pessoas foram cerradas pelo meio, perseguidos, lançados aos leões e tudo. E eles estavam cheios de alegria do Espírito Santo, porque eles antecipavam as coisas. E cheios da glória e da graça de Deus, eles poderiam passar por tudo isso e honrar o Senhor. Então parece que aqueles que realmente têm mais maturidade serão perseguidos primeiro. Betânia fala disso. Mas melhor ficar lá no Egito ou em Jerusalém, se a gente não quer ser perseguido. Leva aquela vidazinha assim bem leviana. E em sétimo lugar, em Betânia você tem a ascensão do Senhor e o anúncio do seu retorno. Vamos ler esses versículos e nós vamos terminar. Lucas 24, 49. Que nos diz assim, Lucas 24, 49. Eu vos mandarei a promessa do meu Pai, mas permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 50. Depois que Jesus falou isso em Jerusalém, ele os levou para Betânia, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E levantando as mãos, os abençoou. Então você supõe, imagina que ele foi conversando com eles até Betânia, em Betânia. Enquanto os abençoava, foi se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém. Então ele está em Jerusalém aparecendo aos discípulos, vai com eles para Betânia porque representa o lugar de maior intimidade. Em Jerusalém você tem a obra do Senhor, em Betânia você tem a intimidade do Senhor, a comunhão. Em Jerusalém você tem as palavras gerais do Senhor, em Betânia você tem os segredos do Senhor. Lá ele é um mestre, em Betânia ele é um amigo. Você está vendo a diferença? Lá você vai ver ele num templo, em Betânia ele pode reclinar a sua mesa. Você imagina ele dormir na sua casa, servi-lo, amá-lo, abraçá-lo. E agora ele está levando eles para Betânia. Então eles o adoraram, voltando para Jerusalém, tomados não de angústia, de tristeza e com medo de perseguição, de perder as coisas. Eles estão tomados de alegria, porque eles conheceram a Jesus. E permaneceram no templo, sempre no templo, louvando a Deus conforme o Senhor os orientou. Agora vamos em Atos, que você tem a continuação desse relato, Atos capítulo 1. Lembre-se que Lucas escreveu o evangelho dele e o livro de Atos. Você vai ver que é praticamente a continuidade da narrativa. Atos 1:9. Atos 1:9. Acabando de dizer estas palavras, ou seja, eles
deveriam voltar para Jerusalém, receber a promessa do Pai, etc, etc. Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles olhando atentamente o céu, enquanto Jesus subia, eis que apareceram ao lado dele 2 homens vestidos de branco. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, voltará da mesma forma como viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras. Lembra que eu falei do Monte das Oliveiras? Betânia está atrás, ó. Se você está em Jerusalém, eles foram para o Monte das Oliveiras. Mas se você é amigo de Jesus, você sabe que ele está em Betânia, que fica próximo de Jerusalém, cerca de uma jornada de sábado. Quando chegaram a Jerusalém, subiram ao cenáculo, onde Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, onde costumavam se reunir. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então você tem a antecipação da visão de como o Senhor vai voltar. Ele ascendeu em Betânia e ele fala como ele vai voltar a partir de Betânia. Se quisermos entender mais sobre a volta do Senhor, você tem que sair de Jerusalém e vai ter que ir para Betânia. Betânia não representa um seminário teológico, você aprender o grego, o hebraico, as 42 matérias lá e tal, para você... não é isso, não. Não que o senhor tenha alguma coisa contra os estudiosos, não. Isso aí os fariseus tinham muito bem, os mestres da lei, né? Betânia representa uma vida de profundidade com o Senhor. E ali você vai encontrar os segredos do Senhor que nem em Jerusalém você encontra. E a partir dessa intimidade com o Senhor, você vai entender os assuntos profundos das Escrituras que muitas das vezes nem os teólogos conseguem perceber. Então nós temos esses 7 pontos de antecipação de Betânia. Que Deus nos ajude. Amém. Que não possamos desanimar por ser um grupinho pequenininho, mas que o Senhor encontre um caminho largo em nosso coração, uma vida derramada, para que Ele possa avivar a sua obra e antecipar o que quer fazer em muitos lugares, numa comunidade como Betânia. Deus nos abençoe. Amém.